Olá, pessoal. Bora lá então. Questão número 1 da nossa prova aqui, da primeira prova de eletrônica analógica, ok? Veja só. Para o circuito abaixo, calcule a tensão nos diodos D1, D2 e D3 e as correntes na fonte. A corrente aqui da fonte, a corrente no diodo D1 e a corrente no diodo D3, certo? Então vamos lá. Gente, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você encontra um circuito desse? É fazer uma análise dos seus diodos, ok? Primeiramente, saber de cada diodo aí se eles estão diretamente polarizados ou reversamente polarizados, e em seguida saber se a tensão na fonte vai ser suficiente para colocá-los em condução. Lembrando que a tensão em cada diodo para colocá-los em condução é de 0,7 volts, que a gente convencionou aí nas nossas aulas, ok? Então vamos lá, né? O primeiro diodo que a gente tem aí, o diodo D1, você vai ver que o diodo D1 está diretamente polarizado, ok? Esse diodo aqui, ó. O diodo D2 também está diretamente polarizado, ok? Esse diodo aqui, ó. O diodo D1 está aqui, o diodo D2 está aqui. O diodo D3 também está diretamente polarizado, ok? Então, todos os três diodos estão diretamente polarizados. Para este ramo aqui, ó, circular corrente, a gente vai precisar de uma tensão maior que 0,7 volts. A tensão da fonte é 20, então tá ok. Para polarizar diretamente esses dois diodos aqui, ó, como são dois diodos em série, né, os dois no mesmo sentido, dois diretamente polarizados, a gente vai precisar que a tensão seja maior que 1,4 volts. Então, também vai estar diretamente polarizado. Então, olha só, gente, os três diodos estão diretamente polarizados e a tensão é suficiente para colocá-los em condução, ok? Então, desta forma, ok? A tensão em cada diodo, né, vai ser de 0,7 volts. Logo, a tensão no diodo 1, 0,7 volts. A tensão no diodo 2, 0,7 volts. A tensão no diodo 3, 0,7 volts. Beleza? Então, ó, a primeira parte aqui da questão é de calcular a tensão nos diodos D1, D2 e D3. Já fizemos. A tensão de cada diodo vai ser de 0,7 volts, pois os três estão polarizados diretamente e em condução, ok? Agora a gente precisa saber as correntes, tá bom? Corrente na fonte, corrente no diodo D1 e a corrente no diodo D3. A corrente da nossa fonte, ó, você vê que ela é uma corrente que vai sair aqui e vai passar neste resistor de 1K, ok? Vai passar aqui no resistor de 1K. Então, repara só, se a gente sabe que a tensão aqui no diodo D1 é 0,7 volts, que a tensão no diodo D2 é 0,7 volts, então a tensão que a gente tem neste ramo todinho aqui, ó, é 1,4 volts. Então, este ramo de D1 e D2 tem a tensão de 1,4 volts. Olha só, então vamos calcular aqui, gente, pela lei de Ohm, né? Qual que é a lei de Ohm? Lembrando aqui, ó, lei de Ohm diz que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Lembrando, tensão é uma diferença de potencial. Qual que é a diferença de potencial aqui nesse resistor de 1K? De um lado tem 20 volts. Do outro lado, olha só, dois diodos em série, 1,4 volts. Isso significa o quê? Que a diferença de potencial nesse meu resistor de 1 kΩ aqui, ó, é 20 de um lado, menos 1,4 do outro. Dá uma tensão de 18,6 volts. Então, aplicando a lei de Ohm, né, a corrente da fonte, que é a mesma corrente que vai passar aqui nesse resistor de 1 kΩ, vai ser a tensão nesse resistor de 1 kΩ, que é 18,6, dividido por 1K. Lembrando, gente, a tensão no resistor de 1K não é os 20 volts. Repara aqui, o terminal positivo está ligado no resistor de 1 ohm, mas o terminal negativo da fonte está conectado aqui nos diodos antes de chegar lá. Então, a tensão nesse resistor aqui não é 20 volts. Ok? Então, é isso. Já achamos a primeira corrente, que é a corrente na fonte. Ó. Lembrando que, olha só, gente, a corrente da fonte aqui, ó, essa corrente na fonte ela vai se dividir. Vai vir uma parte para cá, outra parte para cá. Isso é importante, tá bom, gente? Que já já a gente vai precisar deste detalhe, ok? Então, vamos lá. Este ramo aqui, ó, que tem o diodo D3 e o resistor de 470,
Vocês estão vendo que ele está em paralelo com o ramo do diodo 1 e do diodo 2? Se nós sabemos que esse ramo aqui, ó, do diodo 1 e do diodo 2 tem 1,4 volts, como esse aqui está em paralelo, todo esse conjunto aqui, ó, está em paralelo, a gente sabe que a tensão deste conjunto aqui é a mesma. Então vai ter também a mesma tensão, que é 1,4 volts. Como nós já sabemos que a tensão no diodo 3 é 0,7 volts, a tensão que vai sobrar para o resistor de 470 também vai ser 0,7, que vai ser 1,4, que é a tensão deste ramo todo aqui, menos 0,7, que é a tensão que tem no diodo 3. Então, a tensão no resistor de 470 ohms será de 0,7 volts. Então, já conseguimos saber essa corrente que circula aqui, ó. Qual que vai ser essa corrente que circula aqui? Que é a mesma corrente do diodo D3. Vai ser a tensão nesse resistor, que é 0,7 volts. Tensão de 0,7 volts, dividido pela resistência, que é 470. Isso vai dar o quê? 1,49 miliamperes. Opa, deixa eu mudar aqui. Acabei escrevendo errado. Ok. Então vai ser o quê? 1,49 miliamperes. Veja só, a gente calculou, tá? A gente calculou anteriormente que a corrente aqui... A gente calculou que a corrente na fonte, que é a mesma corrente que passa nesse resistor aqui, ó, a gente viu que ela valia 18,6. Tá aqui, ó, 18,6 miliamperes. E acabamos de ver que a corrente que vai para este ramo aqui, ó, é 1,49 miliamperes. Se a gente sabe que chega neste nó aqui, ó, neste nó aqui, chega a 18,6 miliamperes. Opa! Chega a 18,6 miliamperes. E desses 18,6 vem 1,49 para o ramo aqui do diodo D3, a gente consegue saber a corrente aqui no diodo D1, que é a mesma do diodo D2. Ok? Vai ser o quê? Vai ser a diferença. Chega a 18,6 aqui. Vem 1,49 para o lado de cá, ó, lembrando deste nó, o que sobrou obrigatoriamente vai estar passando no diodo 1 e no diodo 2. Lei de Kirchhoff das correntes, ok? Então a corrente no diodo 1, ó, olha aqui embaixo, vai ser a corrente da fonte menos a corrente do diodo 3. Então 18,6 miliamperes menos 1,49 miliamperes. Essa é a corrente aonde? A corrente aqui, ó, no diodo D1, que é igual ao do diodo D3. Beleza? Então a gente fechou aqui, ó. Tá bom? Fechamos o nosso exercício, nossa primeira questão da prova. A corrente na fonte nós já tínhamos calculado antes, 18,6 miliamperes. A corrente no diodo 1 calculamos agora, 17,11 miliamperes. E a corrente no diodo D3 calculamos aqui anteriormente de 1,49 miliamperes. Certo? É isso, pessoal.